Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com o nosso tradicional vídeo de retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento. Chegando ao ano de 2012, vamos relembrar grandes personalidades que nos deixaram nesse ano. E para você que assistiu o ano de 2011, deixou seu recadinho respeitoso, deixou a sua cidade, no finalzinho do vídeo tem aquele alô super especial para você. Vamos começar relembrando do grande narrador esportivo Carlos Valadares. Ele também, além de narrar futebol, ele ficou marcado por ser o primeiro narrador da luta livre, né, do famoso Telecat, na época da Manchete, do SBT, da Record. Grande narrador e muito marcante, Carlos Valadares. Participou também de várias Copas do Mundo, diversos meios de comunicação. Carlos Valadares faleceu em Minas Gerais devido a problemas respiratórios no dia 1º de janeiro de 2012, aos 63 anos de idade. Marcante nome da nossa TV. Vamos lembrar também de Osmar Navarro, grande cantor e compositor. Nascido no Rio de Janeiro em 19 de novembro de 1930 e faleceu em São Vicente em 5 de janeiro de 2012. Seu grande sucesso realmente é a música Quem É, que foi tema, né, da novela Estúpido Cupido. Outro grande sucesso que foi composição sua, foi o grande sucesso de Newton César, que é uma das músicas mais conhecidas do cantor Newton César, é de autoria de Osmar Navarro, que é A Namorada Que Sonhei. Quero mandar um abraço, um dos maiores cantores, lendas vivas, né, da nossa música, nosso querido Newton César, uma voz impecável. Osmar Navarro faleceu no dia 5 de janeiro de 2012, aos 81 anos de idade, em São Vicente, em São Paulo. Vamos falar de Anilda Leão, uma atriz e cantora, nascida em Maceió, na capital do estado de Alagoas, em 15 de julho de 1923 e faleceu em Maceió em 6 de janeiro de 2012. Ela trabalhou como atriz nos seriados Lampião e Maria Bonita, Órfãos da Terra, Memórias do Cárcere, Deus é Brasileiro, entre tantos outros. Ela faleceu aos 88 anos de idade de infecção generalizada, depois de mais de um mês de internação no hospital em Alagoas, depois de fraturar o fêmur. Ela faleceu no dia 6 de janeiro de 2012, aos 88 anos de idade. Vamos falar da cantora Carminha Mascarenhas. Ela que fez parte do grupo Eternas Cantoras do Rádio, né, ao lado de outras queridas cantoras como a Ellen de Lima, né, a saudosa Carmélia Alves e a saudosa Violeta Cavalcante. Ela nascida em Muzambinho, em Minas Gerais, em 14 de abril de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 2012. Ela tinha 81 anos de idade. Querida cantora. Eda Alves, uma atriz também consagrada, nascida no Rio de Janeiro em 1º de setembro de 1929, faleceu no Rio de Janeiro em 19 de janeiro de 2012. Além de atriz, ela também foi manipuladora de bonecos. Ela trabalhou em O Amor Está no Ar, de 1997, trabalhou no Zorra Total, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Duas Caras, Guerra e Paz, e seu último trabalho foi em 2011, em Aquele Beijo. Ela faleceu vitimada pelo câncer em 19 de janeiro de 2012, aos 82 anos de idade, atuando justamente na novela Aquele Beijo, com uma costureira Ieda. João Loredo também é uma expressiva lenda da TV. João Luiz Rodrigues Loredo, nascido no Rio de Janeiro em 4 de julho de 1930 e faleceu em Juiz de Fora, em Minas Gerais, em 24 de janeiro de 2012. Ele foi cantor, ator, diretor artístico e de produções na TV brasileira. Era irmão do grande Zé Bonitinho, né? Grande humorista Jorge Loredo, uma figura realmente fantástica. Ele foi o diretor dos atores da TV Tupi, para você ter o tamanho, a importância dele para a TV. Trabalhou na TV Rio, TV Continental, TV Cultura, trabalhou na Rede Globo, foi diretor do programa Globo de Ouro, um dos maiores programas da TV na parte musical. Participou da criação do Fantástico, entre tantos outros. Se a gente for citar os trabalhos dele, são muitos. Era um premiado, para você ter ideia, ele dirigiu também o J. Silvestre, na Bandeirantes, entre tantos outros. João Loredo faleceu no dia 24 de janeiro de 2012, aos 81 anos de idade. Grande referência para a TV. Vamos relembrar também do grande locutor esportivo Orlando Batista. Orlando Batista das Chagas, nascido em Tijucas, no estado de Santa Catarina, em 11 de julho de 1928. E faleceu no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 2012. E foi locutor esportivo, jornalista e radialista. Ele iniciou a carreira na Rádio Tupi, depois passou pela Rádio Mauá, Rádio Nacional, TV Record, dou 2 de bola, né, na TV Brasil. A última Copa do Mundo que ele participou como narrador foi em 2002.
e teve a vitória da seleção brasileira. Batista participou da cobertura de 14 Copas do Mundo, sendo considerado um dos mais importantes locutores esportivos. Ele faleceu aos 83 anos de idade, vítima de um infarto, dia 26 de janeiro de 2012. Uma lenda da locução esportiva. Vamos falar de John Doe, que foi um grande ator do cinema e produtor de cinema, que atuou com o saudoso Mazzaropi, o mestre do humor. Ele era chinês, trabalhou em diversas produções brasileiras. Shen Liantu, mas ficou conhecido como John Doe, nascido em Chongqing, na China, em 1942. Faleceu em 2 de fevereiro de 2012. Ele foi cineasta, foi roteirista, foi ator, produtor. Nos anos 50, com 8 anos de idade, ele veio para o Brasil. E já em 1963 fez seu primeiro trabalho no cinema como continuista e ator do filme O Cabeleira. Estreou na direção como assistente. O saudoso Mazzaropi, o mestre e puritano da Rua Augusta. Ele também atuou como ator em A Dama do Cine de Xangai, que é um filme maravilhoso, Volúpia de Mulher, entre tantos outros. Ele faleceu durante um longo coma e se sucedeu a um acidente vascular cerebral, AVC. Ele tinha 70 anos de idade e faleceu no dia 2 de fevereiro de 2012. Vamos falar da atriz e apresentadora Márcia Maria, nascida em Vitória, no Espírito Santo, em 5 de fevereiro de 1944 e faleceu em São Paulo em 8 de fevereiro de 2012. Seu sucesso como atriz chegou na novela Pupilas do Senhor Reitor, mas ela começou bem antes, no Ceará contra o 007, em 1965. Depois veio Mulheres de Areia, a primeira versão, A Viagem, Direito de Nascer, e seu último trabalho foi em 2005, em Senta que Lá Vem Comédia. Fez também algumas participações no cinema e no teatro. Márcia faleceu em São Paulo em 8 de fevereiro de 2012 aos 68 anos de idade, em consequências de uma queda em seu apartamento causada por um acidente vascular cerebral, AVC. Querida atriz e apresentadora, vamos relembrar de um dos mais carismáticos cantores de todos os tempos, que foi o nosso querido Vando, Vanderlei Alves dos Reis. Nascido em Bom Jardim de Minas, no estado de Minas Gerais, em 2 de outubro de 1945 e faleceu em Nova Lima, em 8 de fevereiro de 2012. Foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Dono de inúmeros sucessos. Sua coleção de calcinhas até hoje é falada, né? Grande cantor. Músicas como Fogo e Paixão, para mim, uma das clássicas, né? Moça, Aquele Amor que Faz Gostoso Me Deixou, Mordida da Maçã, Gosto de Maçã, Chora Coração, Deus Te Proteja de Mim, Eu Acho que Estou Perdendo Você, Coisa Cristalina, Próxima Vítima, entre tantas outras, marcaram a sua carreira. Quando, em 27 de janeiro de 2012, foi internado na UTI Biocó Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, com graves problemas cardíacos. Ele foi submetido a uma angioplastia de emergência e passou a respirar por aparelhos. Ele faleceu por parada cardiorrespiratória. Foi anunciado às 8 horas da manhã do dia 8 de fevereiro de 2012, no Biocó Instituto. Grande perda para a nossa música, nosso querido Vando, tinha 66 anos de idade. Vamos relembrar agora de uma das maiores vozes da música mundial, que foi a grande cantora e também atriz Whitney Houston. Nascida em Newark, em 9 de agosto de 1963 e faleceu em Beverly Hills em 11 de fevereiro de 2012. Uma premiada cantora, compositora, atriz, produtora, supermodelo e empresária norte-americana. Considerada pela crítica musical como a melhor cantora de todos os tempos. Ela tinha apenas 48 anos de idade. O filme O Guarda-Costa é simplesmente clássico do nosso cinema. Em 11 de fevereiro de 2012, Whitney Houston foi infelizmente encontrada sem vida na banheira do quarto do hotel Beverly Hills. Os paramédicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso. Das maiores cantoras de todos os tempos. Vamos falar do grande cantor e compositor Peri Ribeiro, filho também de duas lendas da música. Ele era filho da cantora Dalva de Oliveira, considerada uma das vozes mais afinadas da nossa música, um dos maiores compositores de todos os tempos, que foi Erivelto Martins. Fizeram parte do trio de ouro. Peri de Oliveira Martins, conhecido como Peri Ribeiro, nascido no Rio de Janeiro em 27 de outubro de 1937 e faleceu em 24 de fevereiro de 2012. Faleceu em 74 anos de idade, vítima de um infarto agudo do miocárdio, após 30 dias internado no Hospital Universitário Pedro Ernesto, em Vila Isabel, para tratamento de endocardite. Grande nome da nossa música. Vamos falar do ator Chico Tenreiro, nascido no Rio de Janeiro em 19 de março de 1944 e faleceu no Rio de Janeiro em 14 de março de 2012. E fez participações marcantes na TV.
Ele participou de Cobras e Lagartos, Minha Nada Mole Vida, Zorra Total, A Forma da Lei, Cama de Gato. Fez também Mandala, foi um papel marcante. A série Pagador de Promessas, O Bofe, entre tantos outros. Fez participações em Toma Lá da Cá, participou do filme Negócio da China. Ele enfrentava um câncer há vários anos. Foi sepultado no cemitério do Caju. Ele tinha 67 anos de idade. Hernani Pires, locutor do Turf, a voz do jockey do Brasil. Hernani Pires Ferreira, nascido em Recife, capital do estado de Pernambuco, em 1º de novembro de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de março de 2012. Conhecido como a voz do jockey. Ele entrou para o Guinness Book falar mais de 322 palavras por minuto, quebrando o recorde do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. Ele faleceu em 17 de março de 2012, aos 77 anos de idade, vítima de um edema pulmonar, uma sequência de paradas cardíacas. Foi sepultado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. Vamos falar de Jorge Goulart, grande cantor brasileiro. Ele foi casado com a grande cantora também Nora Ney. Jorge Neves Bastos, mas foi conhecido como Jorge Goulart. Nascido no Rio de Janeiro em 16 de janeiro de 1926 e faleceu no Rio de Janeiro em 17 de março de 2012. Ele faleceu em 17 de março de 2012 aos 86 anos de idade, vítima de uma parada cardiorrespiratória no Hospital Samaritano do Botafogo, no Rio de Janeiro. Os grandes nomes da música. Vamos falar do mestre do humor, Chico Anísio. Foi uma das maiores perdas para o nosso humor. Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho, nascido em Maranguape, no estado do Ceará, em 12 de abril de 1931. Faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2012. Além de humorista, ele foi um grande ator, radioator, produtor, locutor, roteirista, escritor, dublador, apresentador, compositor, pintor brasileiro. Sem dúvida nenhuma, o humorista que mais deu oportunidade a grandes nomes do humor, através de seus vários programas e, claro, a escolinha do professor Raimundo. Começou em 1960 com seu programa de TV Chico Anísio Show. Fez vários personagens, né? Ele era um multifaces e multivozes. Fez parte também do Balança Mas Não Cai, Chico Anísio Especial, Chico em Quadrinhos, Chico City, Zambuja e Companhia. Participou de novelas como Feijão Maravilha, Que Rei Sou Eu, Terra Nostra, Brava Gente, Pé na Jaca, entre outros. Fez também parte dos Trapalhões como apresentador, Som Brasil como apresentador, Fantástico, fez vários personagens, Zorra Total, Chico Total, A Diarista, Chico e Amigos, claro, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e, claro, a escolinha do professor Raimundo, que foi um marco na sua carreira. Ele fez várias participações no cinema, como O Primo do Cangaceiro, fez o Tieta, onde ele fez o Zé Esteves, que era fantástico, Simonal, como ele mesmo, entre tantos outros. Teve vários filhos que seguem a carreira dele, a qual quero mandar um abraço a toda a família. Chico Anísio faleceu no dia 23 de março de 2012, aos 80 anos de idade, no Hospital Samaritano do Rio de Janeiro, por falência múltipla dos órgãos. O velório aconteceu no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que foi aberto ao público ao meio-dia, onde se reuniram milhares de fãs, amigos e colegas de trabalho. Seu último pedido foi de ser cremado, parte de suas cinzas enviadas para Maranguape, sua terra natal, e o resto para os estúdios da Globo, um dos maiores humoristas de todos os tempos. Vamos falar também de uma lenda da comunicação mundial, foi Tom Cornelius. Ele, nascido em Chicago em 27 de setembro de 1936 e faleceu em Sherman Oaks em 1º de fevereiro de 2012. Foi um apresentador de TV, mais conhecido por criar o programa relacionado ao Rhythm and Blues e ao Hip Hop Soul Brand, que apresentou de 1971 a 1993. Era uma lenda da TV norte-americana. Ele faleceu aos 75 anos de idade, em 1º de fevereiro de 2012. E eu acho muito interessante, se você não assistiu ainda, tem um quadro que é chamado Autópsia dos Famosos, que tem a história dele completa, e os últimos anos de vida dele não foram nada fáceis. Grande nome do rádio e da TV norte-americana. Vamos falar do jogador de futebol Josenildo Pelotti, nascido em Goiânia, no estado de Pernambuco, em 8 de janeiro de 1964 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de março de 2012. Além de um popular jogador de futebol, ele foi preparador de goleiros, que se notabilizou por ter atuado eventualmente como arqueiro até os 40 anos de idade. Ele atuou em vários times, né? Vou colocar apenas alguns: América, Santo André, 15 de Jaú, Atlético Goianiense, Porto, River aqui no Piauí e São Cristóvão, onde ele encerrou a carreira. Ele faleceu com apenas 46 anos de idade, após ter dado início ao treinamento no estádio Figueira de Melo, causa
foi um infarto fulminante, enquanto se dirigia ao túnel que liga o campo ao vestiário para buscar umas bolas. Ele ainda foi socorrido, levado para o hospital, mas não resistiu. Grande nome do futebol. Vamos falar de um dos mais queridos cantores da música sertaneja, que foi o nosso querido João Mineiro. João Santiângelo, nascido em Andradas, no estado de Minas Gerais, em 23 de agosto de 1937, e faleceu em Jundiaí, no estado de São Paulo, em 24 de março de 2012. Ele foi cantor e compositor brasileiro que, ao lado de Marciano, também saudoso, formou uma das duplas mais conhecidas do Brasil, que foi João Mineiro e Marciano. Depois da separação da dupla, ele fez dupla com Mariano, regravando alguns grandes sucessos. Quero mandar um abraço aqui para a Celina Santiângelo, que é uma das marcianas, que é filha de João Mineiro, e a toda a família. Inclusive, eu tive o privilégio de fazer a homenagem ao seu túmulo, através do nosso parceiro lá de Minas Gerais, que trouxe esse material maravilhoso, com exclusividade, nunca mostrado antes. Tem aqui a visita ao túmulo de João Mineiro, confira aqui no nosso canal. Faleceu aos 74 anos de idade, na cidade de Jundiaí, vítima de insuficiência cardíaca. Foi sepultado na sua terra natal, Andradas, em Minas Gerais. Vamos falar da queridíssima cantora, uma lendária, Ademilde Fonseca. Ademilde Fonseca Delfino, nascida em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, no Rio Grande do Norte. Ela nasceu em 4 de março de 1921 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de março de 2012. Uma grande cantora brasileira, conhecida como a maior intérprete do choro, intitulada Rainha do Choro Brasileiro. Tico no Fubá, Volte pro Morro, Que à Vontade, entre tantos outros, marcaram a sua carreira. A cantora faleceu no Rio de Janeiro aos 91 anos de idade e ela foi considerada também como uma das eternas cantoras do rádio. Trabalhou por muitos anos na Rádio Tupi, foi sepultada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Nossa querida Ademilde Fonseca. Vamos agora relembrar do jogador de futebol Ayrton Pavilhão. Ayrton Ferreira da Silva, nascido em Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, em 31 de outubro de 1934 e faleceu em Porto Alegre em 3 de abril de 2012. Ele atuava como zagueiro. Começou no Força e Luz, pelo Grêmio, Santos, Cruzeiro, São José e encerrou no Nacional. Atuou pela seleção brasileira de 1956 a 1964. Ele faleceu no dia 3 de abril de 2012 aos 77 anos de idade. Vamos falar da atriz Marli Bueno, Maria Angelina Marli D'Angelo, nascida em São Paulo em 11 de junho de 1933 e faleceu no Rio em 12 de abril de 2012. Ela começou na TV na Taba, de 1950, sendo garota propaganda. Participou da TV de Vanguarda, Teatro Valita, Teatro, TV de Comédia. Vamos aqui pular mais para as recentes. Felicidade, História de Amor, Laços de Família, foi papel marcante, Mulheres Apaixonadas também, Páginas da Vida. E seu último trabalho foi em Rei Davi, de 2012. Ela faleceu em 12 de abril de 2012 devido a uma infecção após uma cirurgia de emergência no intestino. Foi velada no Rio de Janeiro, onde morava havia mais de 40 anos. E foi sepultada num jazigo familiar no cemitério do Araçá, em São Paulo. Ela tinha 78 anos de idade. Vamos relembrar do jornalista, comentarista esportivo e dirigente do Rio Grande do Sul, Cláudio Cabral, conhecido como Mestre. Ele trabalhou na Rádio Gaúcha, foi dirigente do Esporte Clube Internacional, foi também repórter esportivo da Rádio Guaíba e também da Rádio Bandeirantes. Cláudio Cabral faleceu na madrugada do dia 14 de abril de 2012, após sofrer uma parada cardíaca no Instituto de Cardiologia de Porto Alegre. Grande perda para a locução esportiva gaúcha. Paulo César Saraceni foi um ator, roteirista, produtor, cineasta e foi um dos mentores do movimento Cinema Novo, ao lado de Glauber Rocha, Nelson Pereira, entre outros. Capitu foi um dos seus grandes sucessos, onde ele dirigiu, fez a produção e o roteiro. Anchieta, José do Brasil, também, entre outros. Ele foi internado em outubro de 2011, após sofrer um acidente vascular cerebral, AVC. Faleceu em abril de 2012, mais precisamente no dia 14, em decorrência de falência múltipla dos órgãos. E tinha 79 anos de idade. Vamos falar do ator também fantástico, Adriano Stewart, Adriano Roberto Canales, nascido em Coatá, no estado de São Paulo, 19 de fevereiro de 1944. Faleceu em São Paulo em 15 de abril de 2012. Ele foi também cineasta e diretor de TV. Era filho do grande ator e humorista Walter Stewart. Ele dirigiu grandes programas e também filmes, como o Cinderela Trapalhão, O Rei dos Trapalhões, Os Três Mosqueteiros Trapalhões, O Incrível Monstro Trapalhão, o próprio programa Os Trapalhões, As Aventuras do Mário Fofoca, TV Fofão, Fala Dercy, entre outros. Como ator, ele começou em O Sobrado, de 1956. Vamos pular aqui para
Garotos do ABC, fez também a série JK, foi fantástica a sua atuação, entre outros. Ele faleceu no dia 15 de abril de 2012, aos 68 anos de idade, em São Paulo. E coincidentemente, ele foi casado também com a atriz e apresentadora Márcia Maria, que nós homenageamos também já nesse vídeo. Vamos falar do grande sambista, humorista, cantor Dicró. Era fantástico, rapaz. O bingo da sogra, hein? Quem não lembra? Eu vou bingar a minha sogra. Sai numa pedra só. Ah, eu gostava do Dicró. Carlos Roberto de Oliveira, nascido em Mesquita, no interior do Rio de Janeiro, em 14 de fevereiro de 1946. E faleceu em Magé, em 25 de abril de 2012. Foi cantor, compositor, grandes sambas sátíricos, ao lado de Moreira da Silva, Bezerra da Silva, Osvaldo Breck. Inclusive, seu último trabalho, e de vários outros também, e justamente os Três Malandros em Concert, né, onde reuniu Moreira da Silva e Bezerra da Silva e Dicró num trabalho maravilhoso. Realmente ele se destacou pelas músicas que falavam mal da sogra, mas teve vários grandes sucessos, né? Era muito divertido. Fez parte da escolinha do professor Raimundo como ele mesmo. Ele era diabético, vários outros problemas de saúde. Dicró, no dia 25 de abril de 2012, estava voltando para sua casa após uma sessão de hemodiálise e sentiu-se mal, vindo a ser internado no hospital de Magé, mas faleceu poucas horas depois em decorrência do infarto. E ele foi sepultado no cemitério Parque, Jardim Mesquita, na Baixada Fluminense. Inclusive, o nosso parceiro Bruno Madeira foi até lá e fez as imagens pra gente. Tem aqui no nosso canal, hein? Assista. Ele tinha 66 anos de idade, o nosso inesquecível Dicró. Luiz Carlos Buruca foi um grande ator e diretor teatral. Na TV, ele participou de várias novelas, como A Moreninha, Estúpido Cupido, Cambalacho, Cananga do Japão, onde ele viveu Vicente Celestino, né, nessa Cananga do Japão. O Clone, Alma Gêmea, também vários programas, Planeta dos Homens, Vivo Gordo, Chico Anísio Show, entre outros. Assim, o Castelo Rá-Tim-Bum também na TV Educativa. Ele faleceu no dia 29 de abril de 2012, aos 63 anos de idade, Hospital Rio Laranjeiras, Zona Sul do Rio, de uma parada cardíaca. Ele tinha problemas pulmonares. Vamos falar bem de outro grande nome da música sertaneja, que foi Tinoco. José Salvador Pérez, que ao lado do seu irmão, Tonico, fez um grande sucesso, sendo uma das duplas mais antigas da música sertaneja de raiz. Sua vendagem de disco variam de 20 a 50 milhões de discos. Uma das duplas que mais realizaram shows, cerca de 40 mil apresentações em toda a carreira. Tinoco, nascido em Botucatu, em 19 de novembro de 1920, e faleceu em São Paulo em 4 de maio de 2012. O artista sertanejo que mais permaneceu em atividade, 82 anos. Faleceu aos 91 anos de idade, vítima de insuficiência respiratória. Foi velado no cemitério da Quarta Parada e sepultado no cemitério da Vila Alpina, em São Paulo. Grande nome da música sertaneja. Vamos falar do Mestre Marconi, ele que foi um ritmista e diretor de bateria da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, considerado um dos melhores mestres de bateria do carnaval, e comandou a escola de 2008 a 2011. Infelizmente, tiraram sua vida muito jovem, aos 40 anos de idade, próximo à sua casa em Ramos, no Rio de Janeiro. Vamos falar da lendária cantora Dana Summer. Nascida em Boston em 31 de dezembro de 1948 e faleceu em Nápoles, na Flórida, Estados Unidos, em 17 de maio de 2012. Foi cantora, compositora e pianista norte-americana, conhecida por estar entre as melhores cantoras mundiais e por ter feito gravações mundiais em estilo disco nos anos 70 e posteriormente na dance music nos anos 80, 90 e 2000. Ela recebeu o título de Rainha da Disco Music. Ela faleceu em 17 de maio de 2012, vitimada por um câncer no pulmão. Ela tinha 63 anos de idade. Das lendas da nossa música. Vamos lembrar do lendário Bee Gees, Rob Gibb. Robinho, nascido em Douglas, a ilha de Man, no Reino Unido, em 22 de dezembro de 1949 e faleceu em Londres em 20 de maio de 2012. Foi cantor, compositor e músico britânico. Um dos membros fundadores da banda de pop rock Bee Gees. Era irmão de Barry Gibb, que é o único Bee Gees vivo, né? Andy Gibb, e era gêmeo de Maurice Gibb, também já saudoso. Era um dos grupos mais afinados do mundo. Ele sofreu de um cancro no cólon e no fígado. E por conta da pneumonia, chegou a ficar em coma por 12 dias. Ele faleceu no dia 20 de maio de 2012, após uma longa luta contra o câncer. Um lendário da nossa música.
Vamos falar agora de Chico Formiga, grande jogador e técnico. Francisco Ferreira de Aguiar, mas foi como Chico Formiga, ou simplesmente Formiga, que ficou conhecido. Nascido em Araxá, no estado de Minas Gerais, em 11 de novembro de 1930, e faleceu em São Vicente, no estado de São Paulo, em 22 de maio de 2012. Ele atuava como quarto zagueiro. Ele jogou no Santos e no Palmeiras e treinou Santos por 3 oportunidades, São Paulo, Cruzeiro, Corinthians, Portuguesa, Goiás, Santo André, entre tantos outros. Ele faleceu aos 81 anos de idade, vítima de um infarto. Vamos falar de Rosângela Maldonado. Ela foi uma grande atriz, atuou ao lado do mestre do cinema brasileiro, Zé do Caixão. Nascida em Franca, no estado de São Paulo, em 13 de agosto de 1928. Ela começou a carreira no rádio como locutora e radioatriz da Rádio Tupi. Ela trabalhou em Somos Dois, o Finis Omnis, né, que é do grande Zé do Caixão, José Mojica Marins, na Trilha do Tesouro também, que é com ele, entre tantos outros. Ela faleceu em 17 de junho de 2012, aos 83 anos de idade, por problemas de saúde ocasionados pela doença de Chagas. Triste, né? Vamos falar de Mari Daniel, mãe do ilustríssimo diretor, um dos maiores lendários vivos da nossa TV, Daniel Filho. Quero mandar um abraço grande, eu sou fã demais, tanto dele como ator, como diretor. Ele é fantástico. É aquela áurea, né, dos grandes artistas. Maria Irma Lopes Daniel, nascida em Salta, na Argentina, em 20 de julho de 1911. Faleceu no Rio de Janeiro em 21 de junho de 2012. Ela foi atriz, bailarina, cantora, dramaturga argentina, radicada brasileira. Foi casada, né, com Juan Daniel, também outro centenário, pai do grande ator, ele também grande ator, pai aí de Daniel Filho. Ela começou em 1961 em Véu de Noiva, grande sucesso. Pigmalião 70, participou de Selva de Pedra, primeira versão, Semideus, Pecado Capital, Pai Herói, Barriga de Aluguel. E seu último trabalho foi em 1998, em Mulher. Ela faleceu no dia 21 de junho de 2012, aos 100 anos de idade. Centenária atriz, né? Carlos Alberto Cavalheiro foi grande goleiro. Ele atuou no meu Vasco da Gama, também na Portuguesa. Ele faleceu em 29 de junho de 2012, aos 80 anos de idade. Grande goleiro lendário. Ernest Borgnine, grande ator, né, de filmes marcantes. Ele participou de grandes clássicos também, dos filmes de faroeste, né? Tino de Poseidon também foi um dos filmes marcantes em sua carreira. Jesus de Nazaré, Barrabás, Os Vikings, Os 12 Condenados, o grande filme de faroeste Meu Ódio Será Sua Vingança, e também marcante na sua carreira. Ele faleceu em insuficiência renal no hospital de Los Angeles, na Califórnia, em 8 de julho de 2012, aos 95 anos de idade. Era um querido ator realmente. José Roberto Bertrani, da banda Azimuth. Ele nascido em Tatuí, no estado de São Paulo, em 21 de fevereiro de 1946 e faleceu no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 2012. Ele era pianista, tecladista e participou, né, de uma fase maravilhosa da música, que foi da banda Azimuth. Ele faleceu aos 66 anos de idade. Vamos falar do lendário cantor da época, né, da Jovem Guarda, pré-Jovem Guarda, o Ed Lincoln. Ele, nascido Eduardo Lincoln Barbosa de Saboia, era meu conterrâneo, né? Nascido em Fortaleza, na capital do estado do Ceará, em 30 de maio de 1932, e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 2012. Ele foi, além de um grande cantor, foi pianista, foi compositor, contrabaixista, produtor musical, entre outros. Ele faleceu aos 80 anos de idade, de insuficiência respiratória. Foi sepultado no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Grande nome da nossa música, Ed Lincoln. Diva Pacheco, grande atriz. Maria Diva Lucena de Mendonça Pacheco, nascida em Panelas, no estado de Pernambuco, em 2 de março de 1940 e faleceu em Caruaru, também em Pernambuco, em 20 de julho de 2012. Ela estreou na TV tardiamente, na novela de Miguel Falabella, A Lu Me Disse, mas ela fez vários papéis, especialmente no teatro pernambucano. Ela faleceu vítima de um acidente vascular cerebral AVC aos 72 anos de idade, uma lendária de Pernambuco. O cantor Marcos Roberto também foi um dos grandes nomes também da época da Jovem Guarda. A sua música, A Última Carta, né, ficou meses nas paradas de sucesso, vendeu mais de 2 milhões de discos.
foi um grande cantor. Marcos Roberto Dias Cardoso, nascido em São Paulo em 26 de julho de 1941, faleceu em Osasco em 21 de julho de 2012. Grande cantor, realmente fez muito sucesso, principalmente na década de 60 até 80. Ele faleceu no dia 21 de julho de 2012, aos 71 anos de idade, devido à falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital Municipal Antônio Gigílio, na cidade de Osasco, na Grande São Paulo. Vamos falar agora do jogador e treinador de futebol Jorge Vieira. Nascido no Rio de Janeiro em 18 de julho de 1934 e faleceu no Rio de Janeiro em 25 de julho de 2012. Ele atuou no Madureira como profissional, mas como ele se destacou realmente foi como treinador. Ele treinou aqui, vou citar alguns times: América do Rio de Janeiro, meu Vasco da Gama, Belenenses, Botafogo de São Paulo, Palmeiras, Bangu, Corinthians e também o Fluminense, também o Clube Puebla, o Clube América lá do México, né? E se destacou também fora do Brasil. Ele faleceu vítima de infarto aos 78 anos de idade no Hospital Protocó, na zona sul do Rio de Janeiro. Grande lenda do futebol. Alfredo Ramos, jogador de futebol também. Alfredo Ramos Castilho, nascido em Jacareí, no interior de São Paulo, em 27 de outubro de 1924 e faleceu em São Paulo em 31 de julho de 2012. Ele atuava como lateral e zagueiro. Também depois foi treinador. Ele atuou em times como São Paulo, Santos e Corinthians e atuou na seleção brasileira de 1953 a 1956. Ele faleceu aos 87 anos de idade, era conhecido também como Polvo. Vamos relembrar de Severino Araújo, que fez parte da Orquestra Tabajara, foi regente por quase 70 anos. Ele, um dos pioneiros do jazz e do choro brasileiro. Ele faleceu no dia 3 de agosto de 2012, aos 95 anos de idade, falência múltipla dos órgãos, decorrência de uma infecção urinária. Ele era natural de Limoeiro, Pernambuco, e ele faleceu no Rio de Janeiro. Grande lenda da nossa música. Celso Blue Boy foi um cantor e guitarrista. Seu nome de batismo era Celso Ricardo Furtado. Nascido no Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 1956 e faleceu em Joinville, em Santa Catarina, em 6 de agosto de 2012. Ele começou a tocar profissionalmente acompanhando Raul Seixas e Sai Guarabira. Olha aí a importância, hein? Ele faleceu em 6 de agosto de 2012 na cidade de Joinville em decorrência de um câncer na garganta. Olha que lembrança, ele tinha 56 anos de idade. Vamos falar agora do Magro, né? Antônio José Wagap Filho, mas ficou conhecido realmente como Magro. Ele integrou o grupo MPB4, grupo de bastante sucesso. Ele estava internado para o tratamento de um câncer de próstata no Hospital Paulistano Santa Catarina e acabou falecendo no dia 8 de agosto de 2012, aos 68 anos de idade. Vamos falar de o lendário Altamiro Carrilho, um grande compositor e flautista brasileiro, nascido em Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, em 21 de dezembro de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de agosto de 2012. Ele gravou mais de 100 discos e compôs cerca de 200 canções e difundiu o choro não só no Brasil como fora do Brasil. Considerado pelos especialistas um dos maiores flautistas da história, ele faleceu no dia 15 de agosto de 2012 aos 87 anos de idade. Félix Miele, grande goleiro, conhecido como Félix. Ele nascido em São Paulo em 24 de dezembro de 1937, faleceu em São Paulo em 24 de agosto de 2012. Além de jogador, ele foi também treinador e atuava como goleiro. Foi campeão com a seleção brasileira, Copa do Mundo de 1970, lendário do futebol. Ele jogou pelo Juventus, Portuguesa e também pelo Fluminense. Atuou na seleção brasileira de 1965 a 1972 e ainda treinou o Fluminense, Botafogo, Avaí e Inter de Limeira como diretor técnico. Félix sofria de enfisema pulmonar, ficou internado no Hospital Vitória, em São Paulo, 6 dias e faleceu às 7 da manhã, no dia 24 de agosto de 2012, após várias paradas cardiorrespiratórias. Grande lendário do nosso futebol. Vamos falar de Neil Armstrong, foi o primeiro homem a pisar na Lua, né? Neil Armstrong realizou uma cirurgia de ponte safena em 7 de agosto de 2012, a fim de desbloquear suas artérias. Porém, ele desenvolveu complicações no hospital e faleceu no dia 25 de agosto de 2012, aos 82 anos de idade. Uma lenda realmente mundial. Vamos falar de Michael Clarke Duncan, esse ator fantástico. Filmes que eu mais gosto dele é A Espera de um Milagre, realmente, sem dúvida nenhuma. Armagedon, onde ele faz o Homem-Aranha, participou também de Escorpião Rei, 2 Homens e Meio, entre tantos outros. 13 de julho de 2012, Michael sofreu um infarto.
mas foi reanimado pela sua noiva. Desde então estava internado em um estado grave. No dia 3 de setembro de 2012, o ator faleceu aos 54 anos de idade, devido a problemas cardíacos, no hospital de Los Angeles. Grande nome do cinema. Roberto Silva, grande sambista. Roberto Napoleão Silva, nascido no Rio de Janeiro em 9 de abril de 1920 e faleceu no Rio de Janeiro em 9 de setembro de 2012. Era conhecido como o príncipe do samba. Volta por Cima é um grande sucesso, né? Saudade em Forma de Samba, A Hora é a Vez do Samba, entre tantos outros, Samba de Morro. No dia 9 de setembro de 2012 ele faleceu aos 92 anos de idade, pois sofreu um AVC 2 dias antes. Grande sambista. Vamos relembrar do grande ator Abraão Farc, Abraham Jacob Isafarc. Nascido em São Paulo em 28 de julho de 1937 e faleceu em São Paulo em 24 de setembro de 2012. Foi um grande ator. Ele começou em 1969, é a Menina do Veleiro Azul. Depois veio logo o grande sucesso Meu Pé de Laranja Lima, Mulheres de Areia, primeira versão onde ele fez o Marujo, Ovelha Negra, A Viagem, O Profeta, Coronel e Lobisomem. Tô pulando vários trabalhos. Dona Beija, Pico Preto, Força que um Desejo, Sete Pecados, e seu último trabalho foi em 2011, em 9mm São Paulo. Ele faleceu em 24 de setembro de 2012, aos 75 anos de idade. Johnny Lewis foi um jovem ator de filmes como Na Trilha da Fama e Aliens vs Predador. Ele infelizmente foi encontrado sem vida com apenas 28 anos de idade, no dia 26 de setembro de 2012. Vamos falar da rainha da TV brasileira, nossa querida Hebe Camargo. Hebe Maria Monteiro de Camargo Ravagnani, nascida em Taubaté, no estado de São Paulo, em 8 de março de 1929 e faleceu em São Paulo em 29 de setembro de 2012. Uma grande apresentadora, realmente, toda certeza nossa rainha. Foi também cantora, radialista, humorista e atriz brasileira. Seu programa era simplesmente fantástico. Era uma das maiores e mais carismáticas apresentadoras da TV. Hebe Camargo faleceu em 29 de setembro de 2012 em São Paulo, aos 83 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca na madrugada enquanto dormia. Uma grande perda para a nossa TV. Vamos falar de Paulo Gil, grande comunicador brasileiro de rádio e TV. Gil Costa Filho, nascido em Salvador em 6 de agosto de 1935 e faleceu no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 2012. Foi um dos grandes apresentadores da TV Globo. Ele apresentou o primeiro telejornal da Globo. Ele faleceu em 10 de outubro de 2012, vítima de infarto no Rio de Janeiro. Ele tinha 77 anos de idade. Sylvia Kristel foi uma atriz e modelo holandesa. Ela ficou conhecida, né, pela sua série de filmes Emanuele. Passava muito na Bandeirantes. Quem não foi dormir até mais tarde, né, para assistir a Emanuele. Ela faleceu de um câncer na garganta e depois se metástase no pulmão. Ela faleceu em 17 de outubro de 2012, aos 80 anos de idade. Vamos falar de uma das mais queridas atrizes do Brasil, que foi a queridíssima Regina Dourado. Regina Maria Dourado, nascida segundo a Wikipédia, tem duas possibilidades: Irecê, na Bahia, ou Salvador. Ela nasceu em 22 de agosto de 1952 e faleceu na capital, Salvador, em 27 de outubro de 2012. Foi uma grande atriz, realmente, de papéis marcantes. Ela começou em 1978, em A Morte de Quincas Berro d'Água. Depois veio o sucesso Pai Herói, a grande série Lampião e Maria Bonita, onde ela fez Joana Bezerra, que tem aquela cena marcante, né? Roque Santeiro também foi outro grande papel, Pagador de Promessas, Pantanal, Renascer, onde fez Morena, que também foi muito marcante na sua carreira, Rei do Gado, América, e seu último trabalho foi Caminhos do Coração, 2007, na Record TV. Regina foi diagnosticada com câncer de mama em 2003. Cerca de 7 anos depois, o seu esquerdo também foi comprometido pela doença. A atriz então foi internada no dia 20 de outubro de 2012 devido a complicações decorrentes do câncer, no Hospital Português de Salvador. De acordo com seu irmão, Oscar Dourado, Regina estava na fase terminal da doença e era mantida sedada em um quarto da instituição. A metástase atingiu a medula óssea e seu estado tornou-se delicadíssimo e irreversível. A atriz faleceu poucos dias depois, na manhã do dia 27 de outubro de 2012, em Salvador, na Bahia. Inclusive, nosso parceiro Henrique Silva trouxe as imagens exclusivas, nunca mostradas antes, de onde seus restos mortais, no caso as suas cinzas,
foram depositadas. Ela foi cremada e depois depositadas suas cinzas em um jazigo familiar no cemitério Jardim da Saudade de Salvador, na Bahia. Mais uma vez agradecendo esse presente que foi as imagens trazidas pelo nosso correspondente Henrique Silva. Doutora Carmélia Alves, mais uma das grandes cantoras do rádio. Inclusive nós homenageamos também Carminha Mascarenhas, também que faleceu nesse ano. Carmélia Alves Curvelo, nascida no Rio de Janeiro em 14 de fevereiro de 1923 e faleceu no Rio em 3 de novembro de 2012. Ela foi nomeada por Luiz Gonzaga a Rainha do Baião. Fez muito sucesso realmente. Ela faleceu aos 89 anos de idade. Ela foi velada no Retiro dos Artistas em Jacarepaguá e sepultada no cemitério do Pechincha. Grande nome da nossa música. Vamos falar do ator Silveirinha, Otácio da Silveira, nascido em Florianópolis em 20 de dezembro de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro em 15 de novembro de 2012. Um grande ator brasileiro. Ele participou de Corpo a Corpo, Memória de um Gigolô, Hipertensão, Aiô Urca, Pedra sobre Pedra, mas foi como Belzonte, da Escolinha do Professor Raimundo, que ele ficou mais conhecido ainda. Participou também da novela O Sexo dos Anjos, entre outros. Silveirinha faleceu no dia 15 de novembro de 2012 na cidade do Rio de Janeiro, aos 89 anos de idade, de falência múltipla dos órgãos. Vamos falar do ator Larry Hagman, ator lendário realmente, ficou bastante conhecido tanto pela série Ginny é um Gênio, era hilário realmente, e também a série Dallas. Ele faleceu no dia 23 de novembro de 2012 aos 81 anos de idade. Um grande ator. Ele estava em um hospital em Dallas devido a complicações decorrentes da leucemia e de um câncer, diagnosticado em outubro de 2011. Ele tinha 81 anos de idade. José Maria Fidelis, grande jogador e técnico de futebol. Nascido em São José dos Campos em 13 de março de 1944, faleceu na sua terra natal em 28 de novembro de 2012. Ele atuava como lateral direito. Ele jogou pelo Bangu, o Houston Stars, Vasco da Gama, América e, claro, seu São José de São Paulo. Ele atuou na seleção brasileira em 1966 e ele foi campeão lagoano pelo CSA. Também atuou dirigindo o Guarani de Minas Gerais. Ele faleceu em 28 de novembro de 2012. Estava lutando contra um câncer no estômago. Faleceu no Hospital de São José dos Campos. Tinha 68 anos de idade. Vamos relembrar do grande jornalista Joelmir Betting. Era uma lenda realmente. Joelmir José Betting, nascido em Tambaú, no estado de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936 e faleceu em São Paulo em 29 de novembro de 2012. Ele também foi sociólogo, profissional de grande contribuição para o jornalismo, bem como para a economia e comunicação. Trabalhou por muitos anos, tanto na Globo como na Record, Bandeirantes, entre tantas outras. Joelmir Betting faleceu no dia 29 de novembro de 2012 no Hospital Israelita Albert Einstein, em decorrência de um AVC hemorrágico, após ter passado mais de um mês internado para tratar de uma doença autoimune. Ele tinha 75 anos de idade. Vamos falar também do lendário Oscar Niemeyer, um dos maiores, um grande arquiteto de todos os tempos. De obras marcantes, era muito amigo de Juscelino, né? Ajudou na fundação de Brasília. Nascido em 15 de dezembro de 1907 e faleceu em 5 de dezembro de 2012, com 104 anos de idade. Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho, um grande arquiteto. Ele foi considerado uma das figuras-chave do desenvolvimento da arquitetura moderna. Ele fez o Museu da Arte da Pampulha, a Igreja de São Francisco de Assis, são muitos os projetos, né? O edifício Copan em São Paulo, Palácio da Alvorada, a Catedral de Brasília, que é lindíssima, é um projeto à frente do seu tempo, o Congresso Nacional, entre tantos outros. Ele faleceu no Rio de Janeiro em 5 de dezembro de 2012, poucos dias antes de completar 105 anos. Ele estava internado desde o dia 2 de novembro no Hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Sepultado no cemitério São João Batista, os maiores nomes da nossa arquitetura. Jenny Rivera foi uma grande cantora mexicana e também atriz. Ela vendeu mais de 1 milhão de discos nos Estados Unidos. Ela faleceu no dia 9 de dezembro de 2012, infelizmente, quando seu avião caiu no México, logo após um show em Monterrey. Ela tinha apenas 43 anos de idade e estava no auge da sua carreira. O jogador de futebol Manguito Alberto Gonçalves, nascido no Rio de Janeiro em 28 de agosto de 1953 e faleceu no Rio de Janeiro em 16 de dezembro de 2012. Ele atuava como zagueiro e a sua carreira foi realmente um grande êxito no Flamengo, mas ele começou no CSA e
também no Grêmio Maringá. Ele faleceu em 16 de dezembro de 2012 durante um evento na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e passou mal, sofreu um infarto fulminante. Tinha 59 anos de idade. Vamos falar da grande atriz Thelma Heston. Thelma Salim Heston, nascida em Piracanjuba, no estado de Goiás, em 6 de julho de 1937, e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de dezembro de 2012. Ela começou em 1975 no grande sucesso Gabriela. Depois o Casarão, Transas e Caretas, O Bem Amado, De Quina pra Lua, essa novela é fantástica. Primo Basílio, participou dos Trapalhões, Salvador da Pátria, Meu Bem, Meu Mal, Chico Total, Anjo Mal, Mandacaru, ela fez um grande sucesso. Ela fez Filó, Kubanacan, Senhora do Destino, Paraíso Tropical, Páginas da Vida, Toma Lá da Cá, e seu último trabalho foi Aquele Beijo. Ela faleceu no dia 20 de dezembro de 2012, aos 75 anos de idade. Lendária da nossa TV. Vamos falar de Dona Canô, que foi mãe de duas lendas da música, Caetano e Maria Bethânia. Considerada uma das mais ilustres cidadãs de Santa Amaro da Purificação, claro, da Bahia. Ela nascida em 16 de setembro de 1907 e faleceu em Santa Amaro, sua terra natal, em 25 de dezembro de 2012, no dia de Natal. Ela tinha 105 anos de idade. E para encerrar as homenagens de hoje, lembrando os famosos de 2012, vamos falar do locutor esportivo Luiz Noriega, um lendário também. Nascido em Nova Aliança, no estado de São Paulo, em 16 de agosto de 1930, e faleceu em São Paulo em 26 de dezembro de 2012. Ele foi considerado um dos principais nomes da locução esportiva. Trabalhando nas rádios Tamandaré, Olímpia, TV Tupi, comandou ao lado também do saudoso Orlando Duarte, programa esportivo na TV Cultura, entre tantos outros. Ele faleceu de infecção generalizada no dia 26 de dezembro de 2012, aos 82 anos de idade. Lenda da locução esportiva. E para você que assistiu a nossa retrospectiva, relembrando famosos que faleceram no ano de 2011 e deixou seu recadinho, obrigado a vocês pelo carinho. Vamos mandar um alô super especial para você. O Clóvis Lomba, lá de Ilhéus. Obrigado, viu, pelo carinho. O Edney Davi, o João Paulo do Rio de Janeiro, nosso parceiro Bruno Madeira, Geraldo Roque, o Antônio Silva lá de Felixlândia, a nossa querida amiga Elisângela Cândido, o Henrique Palace, Cláudia Gomes, Alexandre Moraes, Kelly de Oliveira, Cleidmar Robson, lá de Vista Alegre, Minas Gerais, o Antônio de Matos, de Jacareí, São Paulo, Geo Felipe Tuber, nosso querido amigo lá do Japão, Jorge Tatsuta, sempre com a gente, não perde um só vídeo. T. Rosa Oliveira, obrigado. José Sebastião, de Itaboraí, Rio de Janeiro. O Ibrahim Fernando, de Planura, Minas Gerais. O Nailson, de Aratuípe, no interior da Bahia. Valeu. Eli Ferreira, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Maria Barros, sempre com a sua lista, obrigado. Inês Sheila, Meire Lazier, não perde o seu vídeo da gente, sempre acompanhando, obrigado pelo carinho. Janete Cinzato Vital, o Valmiro Peonório, Celeide Gomes, de Paulista, Pernambuco, na região metropolitana de Recife. A nossa amiga Cláudia, lá de São Paulo também, obrigado, do canal CR, entre tantos outros. Obrigado de coração pelas palavras de incentivo. Então esse foi o vídeo, relembrando os famosos que faleceram no ano de 2012. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Verdes Alves, o seu canal de homenagens. Até lá.